O secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, disse que a audiência na Comissão de Constituição e Justiça com o ministro Paulo Guedes, aspas, tá, não teve o melhor dos desfechos. Ele foi modesto, né? A audiência acabou após o ministro reagir a provocações do deputado Zeca Dirceu. Guedes precisou ser escoltado pela Polícia Legislativa para conseguir deixar a Câmara dos Deputados. No entanto, Marinho conversou com o ministro e ambos classificaram a audiência como positiva. E de lá ressuscitaram Tchutchuca, Tigrão. Explica aí pra gente, Vera Magalhães, tão lamentáveis os termos, a música e por aí vai. Pois é, um funk, né, Silvio, lá dos anos 00, Tchutchuca, vem aqui com o seu Tigrão, um negócio desse assim, nem é nem original, porque quem primeiro evocou essa música, nada lírica e nada poética, para se referir a um adversário político, foi Roberto Requião, que é um velho cacique lá do estado do Zeca Dirceu, que não se reelegeu. No ano de 2003, ele deu uma frase para o tiroteio da coluna Painel, da qual nós dois somos filhos, falando que eles eram tchutchucas no estado e tigrões em Brasília, ou vice-versa. E aí agora o Zé Dirceu faz esse triste plágio, uma música antiga, termos lamentáveis e uma atuação bizarra do filho de um duplamente condenado, que não tem nem o brilho político que o pai teve no passado e ainda tem essa atuação lamentável. O ministro ficou meio aos leões, entregue aos leões lá na CCJ, Silvio. A base do governo não compareceu e não fez o trabalho que deveria fazer de blindá-lo disso. Quem fez um pouco foi o Rodrigo Maia, aquele que apanha dos aliados do presidente. Ele foi, acompanhou Paulo Guedes com uma boa parte da sessão sentado ao seu lado, como a dizer, olha, nós temos um acordo, nós estamos juntos para a aprovação dessa reforma. Mas os líderes do governo demoraram a aparecer, deixaram o ministro à mercê da oposição, e eu acho que dentro daquele perfil que ele tem, e que eu já falei aqui, falei na semana passada, eu estava em Brasília quando ele adiou, estive com ele na semana passada, ele mesmo admitia a dificuldade que tem de se controlar quando provocado. Ele sabe que ele tem pavio curto. Mas eu acho que esse pavio curto funcionou, de alguma maneira, para dar um chacoalhão na oposição, mostrar o descolamento da oposição com qualquer tipo de responsabilidade com o futuro do país, com ajuste fiscal, com questões que foram relegadas no governo Dilma Rousseff a ponto de nos fazer estar nessa draga econômica que nós estamos hoje. Então ele foi enfático? Foi grosseiro em certos momentos? Foi, respondendo a outras grosserias. E colocou um dedo na ferida, disse que se gasta hoje mais em aposentadorias do que com o futuro do país, que é a educação, mostrou a distorção que isso representa. Quando defendeu a proposta, acho que foi bastante didático, bastante claro. Tem uns momentos em que ele demonstra aí dificuldades com algumas coisas do passado, ressentimentos antigos, por exemplo, com os estruturadores do Plano Real, com os criadores do Plano Real, mas isso tudo é residual perto do que importa, que é a reforma da Previdência. Mas para aquilo que se destinava a visita do Paulo Guedes à CCJ, tentar começar a angariar mais apoios à reforma, eu acho que não teve grande sucesso. Ele comprou briga com a oposição, saiu com um certo respeito daqueles que já eram a favor da reforma, pela sua postura firme, mas eu não sei se ele conseguiu virar algum voto em favor da reforma. Carlos Andreasa, e aí, sua leitura, se é que a gente pode chamar de leitura? Não, eu vi aquele troço inteiro. Alguma leitura eu tenho que fazer, Silvio. Eu achei que o termo leitura que eu usei foi só por conta das cenas ruins, né, lamentáveis. Sim, claro. E foi mesmo, isso tem toda a razão. Um momento duro você pensar que aquilo ali ocorre dentro do parlamento. Mas eu dizia, meu caro Silvio, que o Guedes foi muito bem, considerando o ambiente em que se encontrava, né? Ele conseguiu, mesmo nos momentos de embate, desarmar a retórica oposicionista do PSOL, do PT, aquela que insiste contra os fatos, contra os números, contra o texto da PEC, em dizer que a reforma da Previdência é contra o trabalhador mais pobre, é hostil ao trabalhador mais pobre. Ele foi muito feliz em apresentar, inclusive com um discurso político bastante sofisticado, compreensível para o cidadão, que a reforma combate os privilégios, que o fundamento da reforma é combater o privilégio do funcionalismo público
público mais alto na hierarquia do poder. Então, acho que nesse sentido ele foi muito bem. Não acho que também ali estaria para virar algum voto, mas muito mais para se apresentar depois de dúvidas sobre se ele, o superministro da Economia, teria carcaça de enfrentar aquilo ali. E enfrentou. Contra quem? Né? Contra quem? Contra os que já estão contra mesmo. Aqueles que o atacaram, que o chamaram de mentiroso, que botaram o dedo na cara, que fizeram um espetáculo, são os mesmos de sempre, reproduzindo a mesma narrativa gasta de sempre, que não convence ninguém. E aí, no momento final, momento do Tigrão, Tchutchuca, acho que, sinceramente, não é nenhuma informação que eu tenho, uma leitura. O sujeito, o Guedes nem se ofendeu tanto assim, só que ele estava de saco cheio, queria ir embora, encerrar aquele troço e usou esse fato de gancho, de gatilho para se levantar e para ir embora com a missão cumprida. O que é assustador é a inexistência de base de apoio do governo, base parlamentar ali. Quer dizer, se o ministro Paulo Guedes não fosse alguém qualificado, surpreendentemente qualificado para o debate público e eventualmente para o embate, se o ministro da Economia fosse o Vélez Rodrigues, o governo tinha acabado sob aquele massacre a que tentaram submetê-lo ontem. Onde estavam os guerreiros do governo? Onde estavam as lideranças do governo na Câmara? Onde o Major Vitor Hugo estava sentadinho ali, aí elogiou o Rodrigo Maia, elogiou o ministro Guedes, fez um discurso, voz mansa, e o ministro sendo espancado, segurando com a sua carcaça. É um bom sinal para que se veja como o governo, mesmo o PSL, é incapaz de identificar um momento grave, agudo, potencialmente grave como aquele de ontem. E é incrível, eu espero que isso mude, que o discurso aguerrido do Guedes em prol da reforma e, portanto, em prol do governo, eu espero que isso mobilize essa turma a se aguerrir também, a ir para a guerra, para fazer política, para defender os projetos do governo. Não serve de desculpa, embora seja verdade, que os parlamentares da suposta base governista tenham pouca informação, tenham pouco subsídio para defender a reforma. Em matéria política, em discurso político, também vale gritar. Os outros estavam gritando onde estava a turma da gritaria. A Carla Zambelli estava sentada na mesa do lado do Rodrigo Maia, olhando o celular. E cadê esse pessoal que é tão aguerrido? Nada. Deixaram cara a Deus dará. Vamos lá, vamos para a opinião do Alexandre Borges. Bom, o ministro foi muito bem, né? Ele é o grande vendedor, o grande avalista da reforma da Previdência, é um dos grandes quadros brasileiros que podia se sonhar para a política, você ter um Paulo Guedes como ministro da Economia, e ele fez uma defesa técnica importante, forte da sua reforma. É interessante porque quando ele é confrontado com xingamentos, ataques pessoais, ele ali responde não como um político, né? Me lembra um pouco o contraponto que seria o Eduardo Cunha, né? Eu me lembro na votação do impeachment, quando se falava os maiores absurdos e xingamentos ao Eduardo Cunha, ele fingia que não era com ele, falava como voto deputado, como voto deputado. E o Paulo Guedes não, ele realmente se ofendia, ele sentia quando alguma coisa, algum golpe ia abaixo da linha de cintura, ele reagia não como um político, mas como um técnico, um profissional que estava lá para defender uma pauta que ele acredita como virtuosa e importante para o país, né? Então o ataque, principalmente esse que a gente está falando mais do Zeca Dirceu, é uma vulgaridade abjeta, uma coisa horrorosa, né? Mas é uma coisa de um filho do Zé Dirceu, né? Quer dizer, quem sai aos seus não degenera, né? Então a gente imagina que nesse confronto, eu me lembro de a reação do ministro Paulo Guedes quando ele foi atacado, que ele falou, Tchutchuca é a mãe, né? Querendo ofender de volta, mas acho que a grande ofensa seria gritar Zé Dirceu é o pai, né?